Povo de Deus, Salmo 53. A corrupção do pecado e sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo didático de Davi. Já aprendemos aqui o Salmo didático aqui de Davi, geralmente no hebraico, ou melhor, no hebraico, é maskil, não é isso? Maskil, que tem a ver com a ideia do Salmo didático, de ensino, né? Salmo de instrução. E nós não queremos, o salmo aqui é bem pequenininho, e queremos lembrar, falar, que esse Salmo 53 praticamente é o Salmo 14, ok? Então, para você ouvir os comentários do Salmo 53, basta você digitar aqui no YouTube, Pastor René Ricardo, Salmo 14, e o Salmo 14 é basicamente os comentários lá, é basicamente o mesmo comentário desse Salmo 53. Deixa eu dar só uma lidinha aqui então, nas notas de rodapé da Bíblia Plenitude, e depois, se você quiser maiores informações, basta ir aos comentários do capítulo 14. 53, de 1 a 6. Este salmo é essencialmente o Salmo 14, exceto que nele se usa Elohim em lugar de Iavé para o nome de Deus. Isso mostra o processo de compilação de inários nos tempos antigos. Então, lá no Salmo 14, né? No original hebraico, usa-se o nome Elohim. E aqui usa-se o nome Iavé, ok? Então, essencialmente, o Salmo 14 é Elohim e aqui é Iavé. Essa praticamente é a diferença, no sentido original hebraico. 53:1, corrompe-se, é uma palavra que aparece pela primeira vez em Gênesis 6:5, para descrever a perversidade antes do dilúvio. Então você vê que temos um contexto aqui de perversidade, de corrupção, né? De pecado grave, semelhante ao contexto lá de Noé, onde Deus destruiu todo mundo, só sobrou ali Noé e a sua família. Versículo 53:3, a Plenitude me manda ver o comentário lá em Salmo 72. Deixa eu acabar aqui, que de repente eu dou uma passadinha por lá, já que nosso áudio vai ficar pequeno. Um pequeno final aqui de resfriado, mas vamos seguir. 53:4, devoram. As pessoas más nunca fazem os próprios negócios na escuridão passivamente. Elas também atacam as pessoas de luz. E aqui a Plenitude faz uma menção a Mateus capítulo 12, versículo 30. Bom, o áudio está pequeno, vamos dar uma passadinha então nesses textos, já que nós não vamos comentar muito ele, e vamos dar algumas passadas então. Vamos pegar primeiro aqui o 53:3, que aqui na Bíblia Plenitude fala o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. 53:3. Vamos ver aqui verdade em ação, depois do Salmo 72. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Ele está me encaminhando para o Salmo 72. E lá tem mais alguma coisa relacionada a isso. Vejamos aqui. Salmo 72. Verdade em ação. Terceira sessão. Vamos ver aqui. Bom, princípios para uma vida sábia. As pessoas sábias rejeitam o testemunho do ser humano sobre si próprio. Tem sido gerada muita confusão entre o povo de Deus, porque as pessoas têm aceitado
uma mera crença humanista na bondade intrínseca do ser humano. Como resultado disso, muitas pessoas têm tropeçado porque confiam apenas no ser humano e não em Deus. Isso aqui, no caso, é verdade de Salmo, não é isso? Agora, a questão prática. Aceite o testemunho de Deus sobre a natureza básica do ser humano. Entenda o impacto do pecado em cada ser humano. Compreenda que não é a mão, a mente ou a força da carne o que traz a vitória espiritual. Esteja certo de que a vitória somente vem de Deus. Bom, pelo que eu entendi aqui, ao nos mandar para essa passagem aqui do Salmo 72, esse comentário de nota de rodapé do Salmo 72, me parece que o editor está querendo dizer que aqui no capítulo 53 há essa corrupção generalizada. Só o ser humano que está em um contexto de corrupção generalizada, e isso contrasta com uma ideia inicial de pessoas que acham que são sábias, né? Ah, ah, que entendem que o ser humano em si ele pode contribuir com o que é bom, com a evolução humana, ele pode, eita, ele pode trabalhar aqui no caso a, a melhora da humanidade, ou seja, essa melhora desconectada com a realidade da transformação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou dar mais uma lida aqui, ó. Princípio para uma vida sábia. As pessoas sábias rejeitam o testemunho do ser humano sobre si próprio. Tem sido gerada muita confusão entre o povo de Deus, porque as pessoas têm aceitado uma mera crença humanista na bondade intrínseca do ser humano. Ou seja, se investe para que o mundo seja melhor, se investe cada vez mais em conhecimento, em faculdade, em ciência, né? E as pessoas depositam toda a esperança nessas evoluções humanas para que nós possamos vencermos essa realidade brutal da violência do ser humano para com outro ser humano. Mas o que eu estou entendendo aqui? Teologicamente falando, o pecado está no ser humano. E se o pecado está no ser humano, a solução para esse ser humano não são as invenções humanas, não são a evolução, não é a evolução humana, não é o conhecimento humano, só a transformação em Cristo é que pode trazer solução definitiva para todas essas questões de violência, essas questões humanas. Percebe? É isso que eu estou entendendo aqui. Né? Afinal de contas, lá no relacionamento entre Adão e Eva e Caim e Abel, que são os filhos, nós não tínhamos esse contexto que nós temos hoje de corrupção, de depravação humana. Pelo menos, em tese, não. Nós estamos falando de Jardim do Éden. Nós estamos falando do início de tudo, onde essas maldades que existiam hoje, não, em tese, não existiam naquele contexto. Estamos no começo do mundo. E apesar de não existir nada disso que existe hoje, o Caim foi lá e matou o seu irmão. O que os teólogos entendem sobre isso? A natureza do pecado do ser humano. Natureza de pecado essa que só pode ser trabalhada, vencida pelo Evangelho, pela transformação do Evangelho. Então, continuando aqui, os comentários aqui então. Devoram-se, no caso, já falamos, né? Devoram-se, a palavra devoram, 53,4. Aqui 53,4. Acaso não entende os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, como que com, como quem come pão? É uma pergunta. Eles não invocam a Deus. É o versículo 4. Vamos ver Mateus lá 12:30, que o salmista aqui está a nota de rodapé aqui está nos caminhando.
Mateus 12:30, sobre devoram. Estou abrindo aqui. Deixa eu ver aqui. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ué, Mateus 12:30, não vi muita conexão não, hein? Deixa eu ver aqui, vou procurar entender. As pessoas más nunca fazem os próprios negócios na escuridão, passivamente. Elas também atacam as pessoas da luz. Então, as pessoas da luz são as pessoas que estão com Cristo. Não é isso? Afinal de contas, ele falou que ele é a luz do mundo. E as pessoas que não estão em Cristo estão nas trevas. Ok? E essas pessoas que estão nas trevas devoram o povo, como se fosse pão, seria isso, né? Bom, não entendi muito bem aqui a aplicação da nota de rodapé da Bíblia Plenitude ao me mandar lá para Mateus 12:30. Acho que requer um pouco mais de raciocínio e não dá ficar pensando muito aqui, senão o áudio vai ficar muito longo. Não é isso? Eu não tenho muita preocupação em o áudio ficar longo, mas como eu não tenho o objetivo de fazer o comentário do capítulo 53, visto que esses comentários já estão lá no capítulo 14, eu quero só dar uma apanhada aqui na nota de rodapé. Bom, a última nota de rodapé aqui da Bíblia Plenitude, no capítulo 53, está no versículo 5. Deixa eu ler aqui o versículo 5. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Vamos ver aqui então. O livramento do passado, quando Deus levou o orgulho ao pavor e confundiu os arrogantes, dão ao salmista a esperança de um livramento futuro, né? Como mostra aqui o versículo 6, lá em cima. Então, o livramento do passado, né, que Deus fez no passado, quando Deus levou o orgulhoso ao pavor e confundiu os arrogantes, dão ao salmista aqui do capítulo 53, no caso, a esperança de um livramento futuro. Bom, é mais um comentário aqui que requer um pouco mais de raciocínio, né? 53, 5, porque tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Bom, parece aqui que o comentarista da Bíblia Plenitude está dizendo que no passado Deus trabalhou aí e trouxe juízo a essas pessoas que têm esse comportamento. E assim como Deus fez no passado, o salmista tem esperança que ele vai fazer agora no presente contra essas pessoas. Só que o problema é que aqui nós temos aqui uma expressão que todos, né, se desviaram. Eu acho que a melhor explicação mesmo está lá no capítulo 14. Porque se todos desviaram, nós não temos aqui a culpa só de quem está sendo oprimido. Esse oprimido, então, nesse caso, porque eu não lembro aqui completamente todos os comentários que eu fiz no capítulo 14, então esses oprimidos, de alguma maneira, também têm culpa no cartório, não é isso? E os ossos aqui, vamos ver se o Champlin fala alguma coisa de ossos. Eu acho que ele também não fala nada de ossos aqui, não. 53, 53, 5. Deixa eu ver se tem alguma coisa de ossos aqui. Não, também o Champ não fala nada de ossos aqui no 53. Sim, deixa eu ver aqui. A declaração de Salmo 14, 5, porque Deus está com a linhagem do justo, é omitido no Salmo, neste Salmo 53. Deixa eu ver. No entanto, as palavras, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita, são omitidas em Salmos 14. O Champ está nos informando aqui que lá no Salmo 14, essa expressão, os ossos daquele sitia, não fala lá no versículo 14. Quando se fala em alguém que saqueou e arruinou Jerusalém. Então parecem estar em foco aqui a Babilônia. Bom, o Champlin, no caso, ele faz menção aqui que essa expressão, os ossos aqui, que está no capítulo 53, não está lá no capítulo 14. E também aqui o Champlin, ele não fala nada. Mas em outros comentários, o Champlin fala que essa expressão ossos
tem a ver com enfermidade, com Deus trazer juízo contra o povo dele, contra o inimigo, por meio de enfermidade. Bom, eu li alguma coisa aqui de nota de rodapé da Bíblia Plenitude. Quero crer que de alguma coisa soma também para a sua pesquisa e para o seu entendimento. E maiores explicações, maiores entendimentos sobre o Salmo 53 é lá no Salmo 14, porque lá, basicamente, é a mesma coisa do 53. Ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, continue conosco. Lembrando sempre, a nossa parte é produzir conteúdo para você. E a sua parte é se inscrever. E você faz isso em poucos segundos. Só clicar aqui embaixo no se inscrever. Se quiser dar o seu like, que também é rápido, é só clicar em cima. E o que leva um pouco mais tempo é fazer o seu comentário. Faça isso e você estará ajudando muito o nosso canal. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.